O cristão e o neopentecostalismo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Sejam bem-vindos, muito obrigada por você estar aí, né, assistindo, gastando um pouquinho do seu tempo para ouvir. E eu gostaria de te pedir que você pudesse se inscrever no canal, não custa nada aí, é só você clicar aí em se inscrever, ativar o sininho para toda vez que aparecer um vídeo você ser notificado e compartilhar se você achar interessante, se for bom e de repente alguém também que você conheça, você gostaria que ouvisse. Então seria muito interessante e você me ajudaria bastante, tá bom? Mas fica aqui minha gratidão a você. E esse texto, esse vídeo de hoje, ele é sobre o neopentecostalismo, que é um ramo aí, digamos, né, para a gente poder situar do cristianismo que tem crescido muito no Brasil e ele adentra aí todas as cidades, todos os povoados, todos os bairros das nossas cidades. Existem ali várias igrejas, vocês provavelmente já viram, igrejas pequenas, com os nomes ali, né, chamativos, de que tem ali uma unção, de que tem ali um poder, de que tem ali algo especial, e igrejas grandes, né, o pentecostais, né, aí a Universal, a Mundial, e outras igrejas também de poder econômico muito grande e que cresce muito no Brasil. Então, só para nós nos situarmos, existia, né, a igreja, ela tem aí uma história de 2000 anos, mas no século XX, nos Estados Unidos, surgiu um movimento pentecostal, que ele sai, né, que ele surge ali na igreja tradicional, e que esse movimento ele quer trazer, talvez, para o meio tradicional, uma perspectiva de que há manifestações do Espírito Santo que estavam sendo deixadas de lado pelos tradicionais. Então, tradicional é aquela igreja tipo a batista, a presbiteriana, que seguem, tem como centralidade do seu culto a palavra de Deus, a Bíblia. Então, há um enfoque muito grande na leitura da Bíblia, no estudo das Escrituras, né, levando em conta o seu contexto histórico, a língua que foi escrita, o público, o primeiro público que leu, que teve acesso àquela leitura. Então, assim, é levado em conta muita coisa, a exegese minuciosa do texto, a hermenêutica do texto, pessoas que se gastam anos estudando para se tornarem teólogos, pastores, né? Com o cuidado, sempre buscando o cuidado da centralidade da palavra e o que a palavra tem a dizer. O pentecostal, ele surge como assim uma nostalgia, digamos, de que a igreja está faltando a unção, está faltando a manifestação do Espírito Santo. Então, eles querem trazer e trazem, por exemplo, o dom de línguas, que é algo assim muito forte. A pessoa, quando ela é salva, depois de ser salva, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo, que e a manifestação se dá quando a pessoa fala em línguas. E então o pentecostalismo nasce disso, o culto buscando ser um pouco mais avivado no sentido de ritmo, no sentido de pessoas participarem do culto falando, profetizando, mas o pentecostal, ele ainda, e aí a gente pode pensar na Assembleia de Deus, ainda, pelo menos o clássico, né, pentecostal clássico, ele tem essas manifestações, mas a centralidade ainda é a palavra de Deus. Mas o neopentecostalismo que surge depois, e aí hoje nós temos assim, cada vez mais sendo esticado o que se é neopentecostalismo, é essa manifestação do Espírito, né, segundo eles o Espírito Santo, e que a centralidade do culto são essas manifestações. Então, profecias, né, há um grande enfoque de você ir lá e ouvir uma profecia particular. Então alguém aponta e diz, olha, eis que te digo. Aí a pessoa se coloca numa posição de que ela é um profeta de Deus, que tem uma mensagem específica para aquele cidadão. E aí aquele cidadão, ele vai casar com a pessoa que aquele
aquele mestre, aquele pastor, aquele profeta, né, diz que deve casar ou comprar um carro. Então, assim, todas as decisões pessoais dessa pessoa é voltada para o que o seu líder espiritual diz que ela deve fazer. Então, o neopentecostalismo, ele se distancia cada vez mais do evangelho. E o neopentecostalismo é um câncer na nossa sociedade, eu diria. Por que isso, né? Talvez você ache aí um pouco pesado, mas é porque o neopentecostalismo faz com que a pessoa se torne ainda mais distante de Deus. E tem gente que tá nessas igrejas que acha que é salvo, que acha que conhece a Deus, que acha que é obediente a Deus, mas estão perdidas longe de Deus. Por quê? Porque o neopentecostalismo é um sincretismo. O sincretismo é uma mistura, é uma sopa que tem tudo dentro. Então você vê ali práticas católicas, de tradição católica, você vê ali espiritismo, você vê ali umbanda, você vê ali misticismo, você vê ali muitas misturas religiosas dizendo-se que é cristã. Você vê também o judaísmo, então a pessoa pega um óleo, por exemplo, e diz que aquele óleo tem propriedades místicas, de que se você passar aquele óleo na sua casa, se você passar aquele óleo em algum móvel, se você passar o óleo em alguma pessoa, em você mesmo, de alguma forma você está blindado e você vai ter bênçãos, porque o neopentecostalismo, assim como o pentecostalismo, está muito atrelado à teologia da prosperidade. Então, essa busca de prosperidade financeira e de saúde, por isso que ela é tão atraente, porque é uma igreja, uma doutrina que diz que você nasceu para vencer. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para. Você já herdou todas as bênçãos espirituais, mas essas bênçãos espirituais que estão no mundo espiritual, elas pertencem a você. Então aí vem a confissão positiva, que é um outro ramo de teologia. Confissão positiva é você dizer que determinada coisa te pertence porque Deus já te deu. Então a pessoa declara que ela é vencedora. Ela declara que ela tem um imóvel, que ela tem uma casa, que ela tem um carro. Ela declara que ela tem saúde. Ela declara que ela não vai pegar Covid, que ela não vai ter câncer. Há confissões positivas declarando que você é alguém extraordinário porque você é filho de Deus. Então você é blindado, seu casamento é blindado, a sua família é blindada e a pessoa vive nesse engano. A Bíblia é colocada de lado, porque aí há um pensamento que circula no meio neopentecostal de que a letra mata. E aí isso é um texto da Bíblia, mas obviamente tratado de uma forma totalmente errada. A letra mata, então não precisamos ler a Bíblia, não precisamos estudar a palavra de Deus. Nós agora precisamos tomar posse das nossas vitórias, tomar posse da nossa bênção. E o neopentecostalismo, ele se parece muito até com o comunismo, onde tem um líder e esse líder domina as pessoas. Então as pessoas vivem a partir do que o líder fala. Você vai a tal lugar, você não vai a tal lugar, você vai casar com fulano, você não vai casar com fulano, você deve vestir assim, assado. E inventam regras em cima de regras, comportamentos em cima de comportamentos, para que a pessoa viva escrava daquele líder. E se a pessoa quiser contestar, o líder fala, olha, não mexa com o ungido do Senhor. E cuidado, senão eu vou tirar a sua bênção. Porque a bênção está sobre você, porque eu coloquei, mas eu posso tirar. Então esses líderes, eles se tornaram ditadores. E o povo anda com medo, fazendo tudo o que esse líder manda. Olha, vamos vir aqui, 7 semanas de oração para você ter tal e tal vitória. Então a pessoa vive em práticas rituais para manipular Deus, como se Deus pudesse ser manipulado. Então, leve essa rosa ungida, olha só, isso aí é o quê? Se não é alguma coisa parece um banda ou espiritismo, onde pega coisas materiais, uma rosa, uma vassoura, um cálice, um copo d'água, e aí você coloca aquilo ali em determinado lugar e aquilo vai te trazer sorte,
vai te trazer bênçãos, né? Porque a palavra sorte foi mudada por palavra bênção. Ou então vai algum parente seu que anda escravizado pelo álcool, pelas drogas, ou envolvido na criminalidade. Se você fizer determinadas coisas, essa pessoa vai ser liberta. Então sempre um relacionamento de manipulação. Você faz tal coisa para adquirir tal coisas. E o neopentecostalismo é um câncer. Porque nós que somos da igreja tradicional, que aí nós caminhamos com a centralidade da palavra de Deus, sabendo que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com esse Deus, e relacionamento envolve tempo, envolve conhecimento, envolve dedicação, envolve mudança de vida. Quando nós estamos envolvidos com pessoas que estão envolvidas no neopentecostalismo, há uma barreira muito grande, porque a pessoa chega, por exemplo, numa igreja, numa congregação batista, por exemplo, e aí ela vê partes especiais e tal, e ela até gosta. Mas ela para de querer ir ao culto, ela para de querer visitar essa igreja tradicional batista. Eu estou usando aqui batista porque eu sou, mas poderia ser presbiteriana, por exemplo. A pessoa desanima de ir porque as coisas não são imediatas e ela está acostumada com esse imediatismo. O líder não fica profetizando e dizendo coisas, Deus mandou te dizer isso e aquilo outro. Não, o líder fala, olha, ore, leia a Bíblia, busque a palavra de Deus, busque a Deus. E a pessoa então desiste da caminhada tradicional, porque ela acha enfadonha, ela acha cansativa, ela acha que não tem poder, ela acha que é vazia, porque ela está acostumada a ouvir palavras que lhe são atraentes. Por quê? Porque você vai ficar rico, você vai ter seus problemas resolvidos de hoje para amanhã. Você, se fizer isso e aquilo outro, Deus vai mover a mão dele a seu favor. Mas essas igrejas neopentecostais não exigem o que o evangelho exige, que é mudança radical de vida. Então a pessoa não tem uma mudança de vida. Ela tem as práticas pecaminosas e ela acha que tá tudo bem. Ela vive uma vida de imoralidade sexual, acha que tá tudo bem. Ela vive uma vida depravada e acha que tá tudo bem. Ela vive uma vida de mentira e acha que tá tudo bem, porque ela chega na igreja, ela chora. Uma vez eu conheci uma mulher que disse que gostava muito de ir na igreja porque ela chorava. Então, assim, é um ambiente terapêutico, né? Onde ela coloca pra fora aquelas tensões do seu dia a dia, ela chora, ela escuta profecias, e ali ela sai ali mais leve, achando que teve um relacionamento com Deus, mas não teve. Ela só teve uma descarga emocional, ela não teve um relacionamento com Deus. E as pessoas, elas acham que Deus está nos seus sentimentos. Então, a luz, o pregador fala certas coisas e os sentimentos dela são manipulados e ela acha que ela está tendo um relacionamento com Deus, mas não está. E aí é onde está o perigo. Existem centenas de milhares de pessoas dentro das igrejas neopentecostais que estão longe de Deus, que estão perdidas, ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Por que eu digo isso? Porque não há mudança de vida. Não há compromisso com Deus, não há conhecimento da palavra de Deus. As pessoas estão lá buscando desejos egoístas. Elas seguem aquele pastor, aquela pastora, eles seguem aquele missionário, aquela missionária, porque de alguma forma essa pessoa sabe que se ela fizer as coisas da maneira que aquele pastor, que aquele missionário, que aquela profeta diz, terá benefícios. Terá desejos sendo sanados. A pessoa é pobre, ela deseja ter uma casa. Então, de repente, ela vai numa igreja tradicional e lá a centralidade é a palavra de Deus. Olha, a santidade, o arrependimento, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar a salvação em Cristo Jesus. E a pessoa desanima, fala, mas é isso? Aí ela vai numa igreja neopentecostal e fala, olha, se você vir aqui 7 semanas de oração por tal coisa, você vai adquirir o bem que você deseja. Se você doar uma oferta de sacrifício, né, R$100, R$200, R$300, se você fizer essa doação sacrificial, Deus vai ver o seu sacrifício, vai mover o coração de Deus e Ele vai te dar
o dinheiro que você precisa para pagar suas contas. Deus vai te dar a vitória que você necessita. Deus vai te dar saúde. Então, entre as duas mensagens, a pessoa fica com a mensagem que vai satisfazer os seus desejos egoístas. Seus desejos que são até legítimos. Todo mundo quer uma casa, todo mundo quer saúde. Mas a pessoa, ela se prende a seus desejos egoístas e se submete a mensagens de demônios, que é um sincretismo. Mistura tudo quanto é tipo de religião. Ah, você não pode cortar seu cabelo em tal época. Ah, você não pode fazer tal coisa, porque senão Deus não vai te dar tal, determinada coisa. Mas é tudo manipulação. E a centralidade da palavra? E o arrependimento? E a mudança de vida? Jesus disse, olha, quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É sacrifício, é dizer não à sua carne, é dizer não à sua vontade, é fazer a vontade de Deus. Então, seguir ao Senhor é uma coisa muito séria. Mas as pessoas, elas rejeitam. E elas querem um evangelho mentiroso, de confissão positiva. Declare que você é bem sucedido. E a pessoa vai lá e declara. Declare que você, a vitória é sua. E a pessoa declara porque ela acha que é mais fácil esse caminho do que seguir o caminho do Senhor. Teologia da prosperidade. Faça tal coisa e Deus vai te dar, porque todas as bênçãos é para você. Você é cabeça, você não é cauda. Fuja da igreja neopentecostal. Fuja desses movimentos que tem essa mensagem de facilitação. Igrejas que desprezam a palavra de Deus, que pegam um texto e daquele texto manipula tudo. Pega texto lá do Antigo Testamento, que são bons, mas que usa ali só para deturpar a palavra de Deus. Pessoas que leem um versículo e falam qualquer coisa, mas a centralidade não está na palavra, não está no relacionamento com Deus. Como você tem vivido a sua vida? Você tem buscado um relacionamento pessoal com Deus? Você tem gastado tempo lendo a Bíblia, orando? Ou você tem gastado um tempo buscando satisfazer os seus desejos egoístas? Nós precisamos fugir dessas coisas. O cristão e o neopentecostalismo não podem andar junto. Uma coisa é seguir a Cristo, outra coisa é seguir doutrinas que só vêm para trazer satisfação aos nossos desejos pessoais. Então isso é algo preocupante. E infelizmente, outra coisa que nós vemos é que na sociedade, de uma forma geral, quem está fora, né, do cristianismo, coloca tudo no mesmo bolo e diz que o cristão é essas barbaridades que nós vemos de pastores fazendo loucuras, mandando seus membros fazerem loucuras porque se dizem profetas, se dizem ungidos do Senhor e não podem ser contestados, né? Há um grande erro e há um grande problema com relação a tudo isso. Mas então era isso, a nossa reflexão de hoje. Nós devemos buscar a Deus e a sua palavra e ter cuidado com essas mensagens que a própria palavra de Deus diz que são doutrinas de demônios, que nos afastam cada vez mais de Deus. Fujamos desse perigo. Que Deus nos ajude a andarmos com clareza e com visão sobre a realidade, sobre como buscá-lo de verdade. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada pelo seu tempo. E mais uma vez eu peço aí que você se inscreva nesse canal, me ajudando aí a crescer um pouco mais. E até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau.